quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. De volta com os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes e agora com um convidado muito especial. Na segunda-feira ele foi campeão brasileiro. Ontem estreou com goleada na Copa do Brasil, mas não pegou folga em nenhum momento, porque enquanto o time sub-20 do Palmeiras não estava em campo, ele foi lá para o Rio de Janeiro para acompanhar o time sub-17. Nosso convidado é Lucas Andrade, técnico do sub-20 do Palmeiras. Professor, primeiro de tudo, uma boa noite para você. Parabéns por essa conquista do título brasileiro sub-20, jogo que aconteceu na última segunda-feira no Allianz Parque, vitória palmeirense por 3-0. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Solé. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez, falar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A gente está num momento especial da nossa base, né, que já vem de alguns anos, mas uma conquista recente, num contexto importante que é o Allianz Parque. Então, a gente fica muito feliz de poder fazer parte desse momento do clube, de alguma maneira ter contribuído também com esse processo desde a chegada. Então, a gente está aí à disposição para esclarecer e falar sobre esse momento da base do Palmeiras. E é um momento muito diferente, né, dessa base do Palmeiras, a todo momento revelando jogadores, conquistando títulos nas categorias de base, não só no sub-20, mas em todas as outras categorias, né? A gente vê sub-10 do Palmeiras indo viajar para fora do país para disputar campeonato, mas para a gente já começar, Lucas, queria que você falasse dessa trajetória do Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro Sub-20 e essa conquista inédita de um tricampeonato, né? O Palmeiras é o primeiro tricampeão da categoria. Como que foi essa disputa de campeonato? Como que vocês viram essa edição de Campeonato Brasileiro Sub-20? E com aquela questão também, né, Lucas? O seu time, com frequência, perde peças importantes porque o time profissional também precisa dessa molecada. Como que foi esse trabalho para chegar firme na decisão e poder contar com todas as principais peças à sua disposição? Foi um campeonato onde a gente conseguiu jogar num nível muito interessante, né? A CBF retornou ao modelo de 19 rodadas de primeira fase esse ano, que para nós é um ganho enorme de formação, né? Não só para nós do Palmeiras, mas para todas as categorias de base. Então, a volta do formato de 19 rodadas, né, que é como se fosse um campeonato brasileiro que a gente vê no profissional, só que com apenas um turno, né, só ida. E a gente conseguiu fazer uma primeira perna de campeonato excelente, os primeiros 10 jogos ali praticamente impecáveis, tivemos uma derrota em 10 jogos, no momento a gente ainda contava com o Vitor Reis, que estava com a gente à disposição. E depois, quando o campeonato para e retorna, a gente seguiu numa toada boa, tivemos outra oscilação na reta final, mais porque a gente já estava numa fase de poupar jogadores, questões de cartão, não estávamos podendo contar com alguns atletas que estavam no profissional. E nessa reta final agora, o Luigi, que era o cara que estava mais integrado ao profissional, desceu para ajudar a gente, para estar junto com os companheiros. E o Vitor Reis, como tinha realizado um ciclo aí de transição bem efetiva, optou-se que ele não descesse mais, que ele seguisse esse passo agora no profissional de maneira definitiva. Então, a gente fica muito feliz pelo Vitor, que participou de 10 jogos aí da competição, e pelos meninos que podem aparecer quando um sobe e outro tem a oportunidade de aparecer, de brilhar frente à torcida do Palmeiras. Nós estamos com Lucas Andrade, técnico do Sub-20 do Palmeiras. Nina Gagliotti, fique à vontade para fazer o seu questionamento ao professor. Tudo bem, Lucas? Um prazer falar com você. A minha pergunta engloba primeiro qual é o principal objetivo do Palmeiras nas categorias de base. O objetivo é ser campeão, o objetivo é fornecer atletas ao profissional, é ter atletas de base na seleção de base brasileira. Qual que é o principal objetivo? Quando começa o planejamento de base do Palmeiras no ano, onde o Palmeiras quer chegar? Oi, Nina, prazer falar com você. A gente tem uma cobrança muito forte dentro do clube para exercer todas as pontas do processo de formação, né? Então, desde da competitividade esportiva, a formação de atletas, o entendimento do momento maturacional dos jogadores, porque quando a gente fala de categoria de base, idade é algo relativo, né? Tem jogadores que têm idade, mas que ainda não atingiram a maturação daquela idade, ou outros que são precoces e atingem de maneira antecipada. Então, dentro da base do Palmeiras, hoje esse binômio ele é obrigatório, né? Vencer
e também formar, não necessariamente nessa ordem. Acho que a gente entende que uma coisa não necessariamente anda do lado da outra, mas hoje no Palmeiras a gente consegue atingir esse objetivo, né? Acho que isso é muito fruto da cobrança do João Paulo, né? Que sempre, nosso coordenador das categorias de base aqui, ele sempre está muito vigilante se a gente está buscando só resultado, se a gente efetivamente está observando a projeção desses atletas. Fatalmente, em alguns momentos, ele tem que tirar alguns atletas do processo, porque não tem projeção ao profissional e construir a chegada de outros. Então, hoje, dentro do Palmeiras, a gente consegue exercer bem essas duas pontas do processo. Não dá para abrir mão de formar, e assim como não dá para abrir mão de colocar um Palmeiras competitivo dentro do campo, ainda mais uma categoria sub-20, né? Claro. E como chegar nessa conclusão que o jogador está preparado? Como fazer todo esse lado psicológico do jogador? Ele já tá, como o Vitor Reis que você citou, ele já estava. Como chegar nessa conclusão? Que ele estava pronto para chegar ao profissional e já conseguir jogar jogos importantes, como foi o caso dele, que conseguiu fazer um gol num clássico contra o Corinthians em um dos seus primeiros jogos. Então, Nina, acho que o principal que fortalece isso é o nível de competições que o Palmeiras disputa hoje, né? Não só no Sub-20, mas como o Soler falou, em todas as categorias aí, a gente tem um nível de competitividade muito alto. Dentro do Brasil, a gente tem um calendário muito parecido com o do profissional, com Copa do Brasil, com Brasileiro, com Campeonato Paulista, competições internacionais. Então, esses jogadores performarem dentro desse processo, naturalmente condicionam eles a estarem aptos, né? Quando o Vitor fez a estreia ali junto com o Naves no Allianz, naquele clássico contra o Corinthians, a gente foi consultado, perguntado se a gente achava que poderiam sentir o jogo e tal, e eu já tinha vivido alguns cenários com o Naves e com o Vitor, não só no Palmeiras, mas na seleção brasileira também, onde o Vitor foi capitão nosso na Sub-17, onde eu era o auxiliar na conquista do Sul-Americano. Então eu tinha muita confiança que esses jogadores não sentiriam o contexto, né? Porque o que muda no profissional é o contexto. O futebol é o mesmo, agora o contexto de torcida, o contexto de pressão, de oposição, ele é diferente. Então a gente tinha tranquilidade que eles iam lidar bem com esse momento, com essa condição, e foi o que aconteceu. Lógico, quem revela é o profissional, a gente forma, né? E o profissional é que revela. A base ela para no momento que o jogador faz a transição, e a partir daí o jogador precisa ser revelado pelo profissional. Mas a gente tem visto uma fluidez, e acho que isso é mérito também da interação com a comissão portuguesa, especialmente com o Castanheira, que é o auxiliar responsável pelo esse tema, com o Abel Ferreira. E a gente tem conseguido colocar jogadores em condição de serem protagonistas no curto prazo, que é uma coisa que não é fácil numa equipe competitiva como a do Palmeiras no profissional. Lucas, vou chamar agora para nossa conversa o Bruno Puzóvio, que trabalha conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Ele tinha idade para jogar no seu time aí no Sub-20, mas não sei se ele é bom de bola, mas ele vai fazer uma boa pergunta, prometo. Boa. Boa noite, professor, é um prazer estar falando aqui com você. Agora falando como que você equilibra esse desenvolvimento individual dos jogadores com essa busca por títulos nas competições de base, como Copa do Brasil, Brasileiro, entre outras. Então, Bruno, a gente entende que o processo ele é do indivíduo para o coletivo, né? Eu acho que essa é a grande quebra de paradigma da base do Palmeiras. A maioria das categorias de base hoje no Brasil, e até posso acho, estender no mundo, porque a gente acompanha o contexto internacional, tem muito foco na formação coletiva, na produção de uma ideia de jogar da equipe ou da característica que o clube espera para aqueles jogadores de formação. Mas no Brasil a gente não tem como fixar uma característica, né? A gente é um mercado exportador, né? Apesar do Palmeiras formar profissional, a gente não pode tirar de vista que a gente forma para o mundo, né? A gente forma para todas as ligas mundiais aí, então o jogador não pode ser uma coisa só. Então, essa ideia de que se os indivíduos eles evoluem, a equipe evolui, eu acho que ele é o principal ponto. Quando você tira o olho da equipe e foca no indivíduo, naturalmente você está focando na equipe. Então, é isso que a gente busca, evoluir os jogadores, evoluir eles na totalidade, né? Porque o jogador de futebol, ele não é só a técnica, né? Ele é a técnica, ele é o físico, ele é a psicologia. E dentro desse prisma, o jogador ele segue evoluindo, segue conquistando a condição que é a máxima dele, porque também os jogadores têm um teto de limite, né? E isso é importante a gente entender. Alguns jogadores vão bater no profissional, outros vão ficar no caminho, mas vão ser muito importantes também dentro do processo da formação daqueles que chegaram. Então, acho que o entendimento é esse, é a gente sempre olhar para o indivíduo e esperar que do indivíduo o individual apareça, ou o coletivo apareça.
E jogadores com um potencial acima da média, como o Estevão, o Hendrick, eles exigem uma preparação mental diferente do que já é preparado com os outros atletas? Eu acho que você toca no ponto que talvez seja o maior diferencial desse nível de atleta, né? Eu acho que hoje, quando você corta tecnicamente um atleta, você vai ver poucas diferenças assim gritantes quando você compara os melhores do Brasil, por exemplo, que foi o que eu pude vivenciar. O Estevão ao lado dos melhores do Brasil, o Vitor ao lado dos melhores do Brasil e do mundo nos enfrentamentos de seleção brasileira. E o que diferencia esses jogadores é a maneira com que eles lidam com o jogo, a maneira com que eles lidam com a vida, né? São jogadores com uma obstinação muito forte, que era também a maior diferença que o Hendrick apresentava. Eu acho que a capacidade de obstinação, de foco desses jogadores é o que diferencia eles, que faz com que eles atinjam o mais alto nível. Então, muitas vezes a gente acha que é só técnica, mas os grandes talentos aí, eles são diferentes em especial na capacidade de evoluir, na capacidade de focar no que é determinante e de se desafiar. Esses jogadores que você citou são jogadores que se desafiam o tempo todo, jogaram em categorias sempre à frente da idade deles e sempre produziram, sempre entregaram muita qualidade, muita produtividade. E Lucas, nas suas falas você citou o seu trabalho na seleção brasileira, o trabalho de vários jogadores da base do Palmeiras na seleção brasileira. O seu antecessor, né, o PV, ele também trabalhou em seleção brasileira. A gente vê agora o Paiva lá no Vasco, que comandou o Sub-17 do Palmeiras agora num time profissional. O PV está como auxiliar do Jardine lá no México. Queria que você falasse também de como esse trabalho de categoria de base não só potencializa um jovem jogador, uma criança que sonha em ser um jogador profissional de futebol, mas também os profissionais de outras áreas, como um treinador, um auxiliar, um preparador de goleiros. Se eu não me engano, né, o preparador de goleiros da base do Palmeiras, do Sub-20, ele foi agora para Portugal, se eu não estou confundindo. Exatamente. Santa Clara. Isso, então eu queria entender também como hoje toda essa estrutura que o Palmeiras oferece no CT de Guarulhos também ajuda vocês a observarem, óbvio, vocês estão trabalhando num lugar que oferece muito para a categoria de base, mas esse lugar, a Sociedade Esportiva Palmeiras, também pode te abrir uma oportunidade de num futuro você pintar numa equipe profissional, como hoje toda essa estrutura também ajuda vocês a pensarem no momento, mas saberem que se você olhar para o lado tem time te observando também para um projeto a nível profissional. Sem dúvida, a gente aqui no Palmeiras, eu falo para os jogadores sempre, e nós profissionais somos uma extensão disso, é um ambiente de oportunidade, né? Por a gente estar sempre jogando as principais competições, sempre sendo competitivo, sempre estando nos melhores contextos, muitos jogos transmitidos em TV, tudo isso oportuniza a gente viver coisas incríveis. Eu cheguei no Palmeiras em 2016 e muitas oportunidades que vieram na minha vida foram fruto do Palmeiras, para não dizer todas nesse período. Tanto de seleção brasileira, quanto de ida para a China, quanto de outras oportunidades que eu tive de alavancar minha carreira através do que o Palmeiras oferece como instituição. Então, você citou o PV, citou o Paiva, o Luciano Júnior, que é nosso treinador de goleiro. Então, todos tiveram resultado esportivo aqui, produziram o trabalho em mais alto nível e em algum momento optaram por sair para também alçar voos externos. A gente, lógico, o sonho é trabalhar aqui, é ser alçado futuramente à equipe profissional, mas a gente entende também que dentro do futebol a gente tem que estar sempre atento às oportunidades e quando elas vierem a gente tem que estar preparado, e o Palmeiras prepara muito bem os seus atletas e especialmente seus profissionais. E é claro, né, que nem tudo é um mar de rosas, né? A gente sabe que hoje a base do Palmeiras é uma base que todo mundo para acompanhar, porque toda hora o Palmeiras sobe ou um jogador de muito talento, né? Um cara que provavelmente vai ser um extra classe. O Palmeiras, numa tacada só, já mostrou 3, Hendrick, Vitor Reis e Estevão, pelo menos desses que já estão a nível profissional. Jogadores muito bons também. A gente vê o Wesley, jogador importantíssimo no Internacional agora. Jogadores que talvez não tenham o potencial de virar um craque, um extra série, mas são um bom jogador, um grande jogador a nível de futebol de Série A de Campeonato Brasileiro. Só que nesse momento que vocês escolhem tantos frutos, a gente sabe que também a pressão é muito forte. Queria que você falasse, Lucas, sobre como foi o pós-Copa São Paulo, porque o Palmeiras, ele cai na Copinha,
para um time que não tá no mesmo patamar de investimento do Palmeiras. Só que futebol é isso, você tem 90 minutos para resolver a parada, não resolveu, mata-mata, perdeu, tá fora. Queria que você falasse como foram as conversas internas aí no Palmeiras, como avaliaram o seu trabalho para dar sequência nesse trabalho não só de disputa de título, mas principalmente de formação de jogadores, porque mesmo com a queda na Copinha, o Palmeiras subiu Estevão e Vitor Reis pro profissional. O Coutinho já treinou no profissional, o Patrick já foi relacionado, o Benedetti já foi relacionado, o Luigi já meteu gol no profissional. Então, como que foi esse pós-Copinha na sua manutenção como técnico do Sub-20 do Palmeiras? Soler, acho que essa pergunta é excelente. Eu acho que no momento de conquista é muito fácil a gente olhar o que está acontecendo de positivo, mas para mim a diferença de um clube como o Palmeiras não está nesse momento, está no momento das dificuldades. Assim como no profissional, o Abel hoje tem um suporte da diretoria na figura da presidente Leila, a gente, em especial, da figura do vice-presidente Paulo Bosi, que é quem tem a proximidade direta, dia a dia com a base, junto com o Marcelo, que é o estatutário dentro do processo. Todos passam um respaldo gigantesco e o João Paulo hoje ele tem um entendimento muito grande dos porquês, né? Então, quando a Copa São Paulo não acontece da maneira com que a gente gostaria, a gente entendia que, apesar disso, equipes que chegariam ali na semi, na final, eram equipes que iam projetar menos jogadores para o profissional e que futuramente, em campeonatos que tem uma densidade maior, como o Campeonato Brasileiro, dificilmente conseguiriam bater a gente. Então, dentro de um torneio, como é a Copa São Paulo, onde jogos únicos e coisas podem acontecer, como aconteceu frente àquele jogo do Aster, a gente entendia que a continuidade era algo natural, porque assim como dentro do processo do nosso profissional, nos últimos 2 anos a gente acabou não avançando nas Copas e mesmo assim conseguiu buscar o Campeonato Brasileiro e mais uma vez está numa frente para brigar. Então eu acho que a diferença dos clubes que vencem de maneira contínua não está no momento que eles ganham, e sim no momento que eles perdem. Porque no momento que eles perdem, eles não mudam o projeto esportivo, eles não mudam as pessoas necessariamente. Na verdade, eles acreditam naquelas pessoas. Então a sua pergunta ela é brilhante porque ela dá o entendimento do porquê que a gente dá sequência nos processos, porque a gente não muda eles quando o resultado não vem. E Lucas, essa sua fala é bastante interessante porque ela vai muito na linha do que o Abel Ferreira fala durante as entrevistas coletivas. Então a gente vê um departamento de futebol que ele tem a mesma filosofia desde o início, desde as suas categorias de base com esses jogadores, e ela permanece da mesma forma até o profissional. A minha pergunta vai, Lucas, no sentido humano dos jogadores, porque é sempre muito complicado essa exposição que eles têm hoje com as redes sociais. É uma realidade completamente diferente do que se tinha há anos atrás, das grandes estrelas que o Brasil teve na seleção brasileira, por exemplo. Não é a mesma coisa. O futebol hoje está diferente com as redes sociais. E a minha pergunta vai nesse sentido. Como trazer e recuperar jogadores que não tiveram uma boa fase, um bom momento? E vou além ainda. Como tratar jogadores que vêm de origens mais humildes e vão evoluindo, e conforme essa evolução vai acontecendo, vai vindo mais dinheiro, vai vindo patrocínio, exposição, televisão. Como tratar essa mudança brusca na vida deles? Essa é a realidade do nosso país, né? A gente vive aqui uma categoria de formação que busca jovens sonhadores e transforma eles em talentos, né? Então, quando a gente parte desse paradigma, a gente tem que analisar eles como um todo, né? E todo o departamento de psicologia, através da Ana, que é a nossa psicóloga nesse momento, todos os departamentos de suporte que o Palmeiras oferece de assistência social e departamentos que vão dando esse auxílio às famílias, fazem toda a diferença para que a gente consiga entender esse atleta como um todo, né? Eu acho que uma história muito bonita que apareceu ali depois da final foi a história do Coutinho, né? Não sei se vocês tiveram acesso, mas o Coutinho é um atleta que, quando ele tinha 14 anos, 13 para 14 anos, a gente estava na pandemia e o Coutinho perdeu tudo nas enchentes de Itabuna. Consequentemente, depois eles mudaram de espaço e teve uma outra enchente, eles perderam novamente o que eles tinham conseguido recuperar. E o Palmeiras, naquele momento, através do profissional, de todos dos gestores, foi e ajudou de maneira determinante o Coutinho. Nós, profissionais, fomos chamados a doar o que poderíamos naquele momento. Era um atleta que
Eu, por exemplo, nem sabia quem era naquele momento, porque era um atleta das categorias menores, e hoje o Coutinho brilhar dentro do Allianz Parque mostra o que é o Palmeiras hoje, esse ambiente onde as pessoas são a coisa mais importante. Então, a mídia social, ela tem o falso engano da gente achar que aquilo ali que eles veem dentro da mídia social é a verdade, mas a verdade ela está no dia a dia deles, a verdade está na história deles, então a gente procura buscar que eles não tenham esse engano, que eles não foquem nisso, que na verdade eles foquem em quem eles são, de onde eles vieram e onde eles estão, né? Acho que isso é a melhor maneira de se dar valor. Certo, e queria que você trouxesse aqui uma comparação, só para a gente ter uma ideia, no quesito estrutura. O Palmeiras hoje tem uma estrutura elogiável, comparada a vários clubes da Europa no seu departamento profissional de futebol. E eu queria que você trouxesse essa comparação com o departamento de base. Nutricionista, médicos, fisiologistas, o time, as categorias de base do Palmeiras têm a mesma estrutura que o profissional? Olha, hoje a gente evoluiu de maneira determinante, né? O Palmeiras ele tinha uma estrutura de base deficitária ainda, né? E essa foi uma cobrança muito forte por muitos anos através do João para o departamento profissional e os presidentes sempre buscando auxiliar, o Maurício, depois com a presidente Leila, a gente sempre teve um suporte muito grande, mas do ponto de vista físico, a gente conseguiu algumas evoluções no último ano, assim, que foram grandes. A gente teve uma reforma substancial em Guarulhos, que possibilita a gente ter um CT hoje de primeiro mundo, em condições ideais. O Sub-20 passou a ser uma categoria que treina dentro do CT do profissional. Isso também fortaleceu bastante o nosso vínculo e a maneira com que a gente prepara os atletas para esse passo do departamento. Então, a gente tem um entendimento de que a condição do Palmeiras hoje de formação ela é muito boa. Obviamente que a gente tem grandes concorrentes aí no que diz respeito à estrutura, né? Como o Atlético Paranaense, como São Paulo, que tem grandes CTs, que tem já há um tempo esse nível, mas o Palmeiras investe em uma série de outras coisas e aí toca no ponto que você citou, né? Acho que talvez o investimento que o Palmeiras faz massivo aí há uns 8 anos é em profissionais. Hoje a gente tem uma coordenação de departamento médico, coordenação da fisioterapia, todo de profissionais que já foram da nossa equipe profissional e hoje estão na nossa categoria de base. Outros diversos profissionais de mercado que nós conseguimos trazer nas mais diversas áreas. Então a gente entende que esse foi um grande avanço. O Palmeiras passou a ser competitivo para trazer profissionais, a gente já tirou profissionais de diversos clubes nesse tempo, para que eles tivessem a oportunidade de, mais uma vez, replicar os grandes trabalhos que fizeram em outros lugares com a gente. Então, acho que toda essa combinação de fatores tem sido os frutos que a gente tem colhido. Professor, agora falando um pouquinho sobre um processo muito importante, qual é o perfil de jogador que o Palmeiras busca em equipes menores para contratações nas categorias de base? Então, a gente tem uma política de monitoramento extremamente ostensiva, né? Então, a gente tem profissionais diversos rodando o Brasil, uma linha de captação que ela não se dá por satisfeita. Por exemplo, nós temos muitas vezes a formação de 4 jogadores da mesma posição. Vamos pensar goleiros aí, a gente formou em sequência aí Matheus e Kaique, que são os jogadores que ascenderam ao profissional. Você tem outras funções, Esteves, Luan Cândido, Vanderlan na posição de lateral esquerdo. Então, qual que é a linha que a gente tem? Uma linha é nunca estar satisfeito com o que nós temos, e sim buscando no mercado o que a gente pode ter de melhor ou para aumentar a competitividade de quem está aqui. Então, a gente procura sempre jovens que tenham, principalmente, né, capacidade de evolução, né? Então, não adianta a gente olhar um jogador que está pronto num outro time e tentar trazer para cá, ele não vai evoluir. Então, são jogadores que tenham margem para evolução, que tenham as valências fundamentais para a transição na nossa equipe profissional. Então, hoje, dentro da nossa equipe profissional, o modelo de jogo é muito claro, o modelo de jogador é muito claro. Então, a gente não pode apostar em jogadores que não tenham as valências físicas ou fisiológicas que são necessárias hoje na transição do nosso profissional, assim como as mentais, que são as que o Abel talvez mais valorize. Então, em uma conversa com ele, inclusive, ele cita para a gente, né, que sempre que nós buscarmos jogadores, que busquemos jogadores que são fortes mentalmente nos momentos de dificuldade. Então, observe no momento que ele é substituído, no momento que ele tem uma dificuldade no jogo, no momento onde ele não é relacionado, como ele age, né? Porque esses são os valores que ele vai precisar na equipe profissional. Então, da nossa captação é sempre buscar isso, jovens talentosos que estejam dentro de uma linha de pensamento que o clube tem hoje para a formação. E não querendo individualizar, Lucas, mas esse perfil que você falou
bate com uma conversa que eu tive com o Thales, um dos preparadores de goleiros do time profissional do Palmeiras, no jogo contra o Atlético Mineiro. O David estava aquecendo, eu falei pro Thales, pô, esse moleque é bom, hein? Ele falou, cara, imagina como tá a mudança de vida dele, porque ele chegou em janeiro no Palmeiras, virou titular do Sub-20 e agora ele tá treinando com o Everton, tá treinando com o Lomba, tá treinando com o Mateusão, tá treinando com o Rogerão, que é o principal ali entre ele e o Thales na preparação de goleiro do Palmeiras. Então eu queria que você falasse também de como vocês trabalham esses garotos que podem chegar direto pro Sub-20, porque a gente vê um Figueiredo que chegou criancinha no Palmeiras e agora tá retomando no Sub-20. O Luigi chegou criancinha e chegou no Sub-20, já jogou no profissional. Então, a gente vê muito desse caminho também, né? Os meninos chegando com 9, 10, 11 anos. O próprio Hendrick, né? O próprio Hendrick. Só que a gente também vê história que nem o Wagner. Acabou de chegar. O David, pô, chegou e já tá brilhando. Como que vocês também trabalham com esses garotos que já chegam um pouco mais experientes, já próximo da maioridade e muito mais perto de terminar o ciclo do Sub-20 do que realmente ter uma vida dentro da base do Palmeiras? Essa é uma complexidade gigante. A história do David é uma história impressionante, né? O David, ele era reserva do Retrô na Copa São Paulo. E o João Paulo, dentro de uma competição que a gente foi com uma categoria menor, jogando Sub-19, ele bate o olho no goleiro e na hora ele traz, e aí tem isso, né? Nós temos muitos captadores espalhados pelo Brasil, mas o João tem uma política de que todos nós somos captadores, inclusive ele. E nesse momento ele olha o David, traz, a gente, naquele momento, precisava de um goleiro ali da geração para suprir as subidas pro profissional, e o David consegue de maneira, muito efetiva e surpreendente, não surpreendente porque ele trabalha muito, conseguir ser o titular da equipe numa posição que exige extrema segurança, né? Então foi a primeira final do David. Posso estender ao Robson também, que para mim foi um dos maiores destaques do jogo da final. O Robson, há um ano atrás, era volante do Flamengo de Guarulhos, e hoje ele é zagueiro do Palmeiras e assumiu o lugar do Vitor Reis de maneira brilhante. Então, eu entendo que essa política de captação contínua, ela é o segredo, né? Tem muitos clubes que entendem que necessariamente todo jogador que vai chegar no Sub-10 vai chegar no profissional. Isso não é uma verdade. Eu tive a oportunidade de ver esses meninos, Hendrick, Luigi, todos esses meninos chegarem com 9, 10 anos, jogar futsal pelo Palmeiras. E isso, faz a diferença para a identificação. Mas hoje, no ambiente que eles chegam, eles têm uma rápida absorção. Os meninos têm um perfil de adesão dos jogadores muito grande. Então o Wagner, que foi um exemplo citado ontem, fez a estreia dele, marcou 2 gols. É um atleta que eu trabalhei já em seleção brasileira, era um grande destaque do Fluminense e que hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar com ele, chegando no Sub-20. Então o futebol ele é dinâmico, ele muda muito, não necessariamente quem era bom há 10 anos atrás vai ser bom agora. Então a gente entende que o processo é contínuo e a gente vai continuar monitorando sempre o mercado de maneira ampla e muito focada. Para fechar da minha parte, Lucas, essa área também, né, de conversa com o profissional, porque não é um caminho único, né? O jogador ele vai bem no Sub-20, ele vai profissional, mas isso tem um tempo. Isso passa pela sua mão, passa pela mão do Vitor Castanheira, né, que é o membro da comissão técnica do profissional que trabalha junto com vocês, João Paulo Sampaio, o próprio Abel, você citou o Buozzi também. Como hoje funciona para um jogador do Sub-20 do Palmeiras chegar ao time profissional, o que vocês tratam como essencial para que ele suba e ele não se frustre se ele não tiver tantos minutos, ou então que ele não volte pro Sub-20 com o pensamento, não consegui ficar no profissional, tive que voltar. Como que hoje vocês trabalham para, na hora que esse menino subir, ele subir com qualidade para ser uma peça importante no time de cima? E também um outro ponto, Lucas, porque o Estevão acabou de fazer 17, o Hendrick também subiu com 16, o Vitor Reis subiu com 17. Como esses meninos do Sub-20 também são preparados para ficar não olhando para o coleguinha de 16, 17 que está indo pro profissional, mas olhar para si próprio e falar, se ele chegou, eu trabalho no mesmo lugar, eu também posso chegar no profissional do Palmeiras. Como que vocês administram essas duas situações? Eu acho que a base de tudo isso, galera, está no Todos Somos Um, que é o ponto que o Abel toca
constantemente, né? É um Palmeiras, é só um Palmeiras. Eu lembro de viver situações onde o Hendrick era atleta do Sub-20 e ele desceu para o Sub-15 para jogar a Copa Nike e vencer a Copa Nike como um atleta do Palmeiras. Então, acho que o princípio básico é o todos somos um. Não existe Palmeiras Sub-20, não existe Palmeiras Sub-17, não existe Palmeiras profissional, existe o Palmeiras. Então, esse é o princípio do respeito ao tempo de cada um, né? Porque o tempo dos jogadores é diferente, a gente não pode pegar o Estevão como ponto que a gente vai analisar que os outros estão atrasados. Na verdade, o Estevão saltou um passo que não é comum. E a gente tem processos como o do John, que deixou para subir na última competição, no último ano do Sub-20, ele conseguiu ser alçado ao profissional e se tornar uma grande venda, se tornar um jogador que performou na equipe profissional. Então, entender que cada um tem o seu tempo. Eu acho que o desafio do treinador de base, em especial do Sub-20, eu acho que esse é o maior desafio de um treinador de Sub-20, é ser capaz de passar para os jogadores que cada um tem o seu tempo, e não necessariamente um tá atrasado ou um tá fora dos planos porque ele não teve o tempo daquele que subiu. Então é isso que a gente procura fazer diariamente, juntamente à comissão de profissional, à coordenação técnica, para que o jogador sempre se sinta parte dessa engrenagem e respeite o tempo dele e a oportunidade. Trazendo um pouquinho também do tema da pergunta do Soleri, também usando um exemplo do Luigi, que fez gol no profissional e desceu para o Sub-20 para fazer algumas competições, como trabalhar o foco desses meninos que sobem e descem de vez em quando para fazer alguma competição nas categorias de base para que eles continuem tendo foco aqui na base do Palmeiras? A gente é muito privilegiado, assim, porque a mentalidade e a postura desses jogadores é muito bonita de ver, assim, a maneira profissional como eles agem. Acho que, lógico, isso é uma coisa que é imposta pelo clube, esse espírito de todos somos um, de coletividade, mas exige daquele garoto ali que ele tenha esse entendimento. Então, Patrick viveu esse momento esse ano, de subir ao profissional e fazer um movimento para a base, assim como o Vitor Reis fez esse movimento seguidas vezes com a gente. Agora, no segundo momento, o Luigi descendo depois de fazer um gol no Maracanã e agindo com um caráter gigantesco para estar com os companheiros. O cenário de base, às vezes, é no Allianz Parque, como foi nesse jogo, mas às vezes também não é. Às vezes é num contexto que não é o ideal, é num campo que não é o ideal, mas eu nunca vi em nenhum momento desses atletas hoje da categoria Sub-20 uma postura que fosse de soberba ou de mudar porque jogou no profissional. Acho que a gente tem hoje meninos especiais mesmo no que diz respeito a caráter, e isso facilita muito o nosso trabalho. Acho que a gente tem uma contribuição, tem uma maneira de agir com esses atletas, mas o caráter deles é o grande diferencial. Eles são campeões brasileiros hoje, Sub-20, porque eles têm um grande caráter. A gente está conversando com o Lucas Andrade, técnico do Sub-20 do Palmeiras. Lucas, para encerrar, uma pergunta mais descontraída. Para você, qual vai ser o principal nome da base do Palmeiras? Vai ser o Hendrick, vai ser o Estevão ou alguma outra joia que o Palmeiras vai lançar futuramente? Caraca, Nina, me pôs na fogueira. Essa acho que é a pergunta de R$1 milhão, né? De R$1 bilhão, porque são todos grandes talentos. Acho que esses jogadores que você citou, todos têm nível para jogar no continente europeu em grande performance, né? Eu entendo que a precocidade do Estevão, talvez ela seja o que hoje projete ele para ser talvez a grande estrela do futebol mundial, né? Um jogador de 16 anos performando na Série A da maneira com que ele está performando, 17 anos. É realmente algo muito fora da curva, mas como a gente acabou de falar aqui nesse processo, né, as escolhas e a continuidade é necessária para que o jogador consiga fazer o processo de formação dele nos próximos passos, né? Então, se eles continuarem essa toada, a maneira profissional com que eles são, o respeito que eles têm pelo trabalho, eu acho que eles vão alçar grandes voos e vejo o Estevão com esse potencial para atingir aí nível de ser o melhor do mundo num curto prazo aí. Lucas Andrade, técnico do Sub-20 do Palmeiras, conversou conosco aqui nos Donos da Bola. Você